Olá pessoal, eu sou o professor Anderson, tá? E hoje a gente vai dar continuidade aí à aula de segunda aula aí online, né? Referente aí ao sistema operacional Windows, a introdução ao sistema operacional Windows, tá? E hoje a gente vai falar aí sobre os comandos aí do sistema operacional, tá? Os comandos do prompt, né? Prompt de comando. Então a gente vai falar aí especificamente dos, dos comandos que são utilizados aí é, no dentro aí do prompt, né? E aí, na aula passada a gente viu, né, a questão do sistema operacional, né, entrou uma introdução simples aí sobre o sistema operacional Windows, né? A gente viu um pouco da história do sistema operacional, né, algumas funções do sistema, como é que funciona aí algumas funções do sistema operacional, né? A questão aí de manipulação de arquivo, utilizando lá o, o Windows Explorer, né? Enfim. E a gente também fez lá né, uma aula referente lá a alguns, utilizando lá, né, o prompt, criando lá pastas, né? A gente fez aí algumas aulas práticas referente aí aos comandos do sistema operacional Windows, né? E hoje a gente vai dar continuidade a, a, a essa questão, né, dos comandos, tá? E onde a gente vai ver outros comandos que a gente ainda não viu, né? Tem uma lista aí de comandos, né? Que a gente vai testando de acordo com o decorrer da aula, né? Vou tentar mostrar para vocês o funcionamento na prática de cada um desses comandos ou de alguns deles, né? No final da aula a gente resolve lá uma lista de exercícios, né? Vai resolver uma lista de exercícios e depois a gente vai conversar aí sobre a questão do projeto, né? Já que vocês não vão participar ativamente do projeto, né? Vocês vão, pelo menos vão fazer, né? Eu vou pedir para que vocês tragam para mim aí, né? É, uma lista aí de sistemas operacionais e fale um pouco sobre o sistema operacional Windows, né? Vocês vão falar um pouco do sistema operacional e depois vão trazer aí diferentes tipos de sistemas operacionais. A gente vai conversar um pouco mais na frente sobre essa questão aí do trabalho de vocês, o que é que vocês vão poder fazer aí para integrar nosso projeto aí de férias, tá? Então, hoje a gente vai ficar, né, especificamente aí voltados aí a essa questão dos comandos do sistema operacional, né, do prompt, tá? E aí o que é que veremos hoje, né? Então a gente vai ver aí uma introdução relacionada aí com o sistema operacional, né? E os comandos do próprio sistema, né? A gente vai ver o MS-DOS, né? Como é que ele funciona. Eu vou falar um pouco sobre como a gente vai inserir os comandos naquela janelinha preta, né? Tá? Do prompt de comando. Vai falar sobre algumas extensões de arquivos, né? De programas, tá? É interessante a gente frisar que quando o programa ele é instalado, ele cria lá uma extensão de arquivo, né? É, os comandos propriamente dito, né? Cada um dos comandos, a gente vai listar os comandos que existem aí no sistema operacional. A gente vai ver alguns, não todos, mas a gente vai tentar ver alguns na prática aí, né? A gente vai ver outros comandos que a gente não conhece, os comandos que a gente não viu ainda, né? Em aulas anteriores. Depois tem a questão aí dos exercícios, né? Propostos aí para a aula. Então a gente viu lá, né, a história do sistema operacional, né, que ele começa lá com o Windows, ele começa com o prompt de comando, né, propriamente dito. E a partir aí do Windows NT, né, a partir do Windows 3.x, né, ele começa a ganhar aí uma sobreposição sobre o prompt de comando, né. Seria aí vem a questão aí de janelas, né? Vem criando-se janelas para que o usuário ele comece a usar uma interface
mais agradável, mais intuitiva do que apenas aquela tela preta com comandos lá, né? Então muda-se aí o contexto relacionado aí ao sistema operacional Windows, tá? Ele deixa de ser o prompt de comando e passa a ser o sistema operacional em si. Então o Windows é um sistema operacional, ele é um dos mais populares, né, do planeta, né? E aí a prova disso é que a gente tem aí 200 milhões de usuários, né, que instalam aí o sistema operacional, né? Instalaram o Windows 10, né? Desde que foi lançado aí em 2015, né? Antes disso, né, já tinha batido metas com relação à instalação e o uso do sistema operacional com outras versões do Windows, né? E o responsável aí, né, por essa hiperatividade do sistema operacional no mercado seria a questão aí, a questão gráfica desse sistema operacional, né? A questão da intuitividade, né, que o gráfico traz para o uso do sistema operacional, né? É simples de usar, né? É fácil de instalar programas, né? Enfim, né? E para automatizar as operações, né? Existem aí os programas que eles vão reproduzir, né, operações para poder estar resolvendo alguns problemas, né? Então, né, o programa, né, ou seja, o aplicativo, ele é chamado, né, para poder resolver uma determinada função, né? E o Windows ele é totalmente executável, né? A gente clica no programa e automaticamente ele roda lá o programa dentro do sistema operacional, né? Porém, o sistema operacional, para poder executar um programa, ele precisa fazer algumas operações, né, para que o mesmo funcione, né? Abrir um arquivo, fechar um arquivo, né? Evitar enviar os dados para a impressora, né? Deletar erros, enviar, enfim, avisar o operador. Tudo isso daí o computador precisa fazer cálculos, né, para poder funcionar, né? Cálculos aritméticos. E isso aí é responsável pelo o processador, né? A gente viu que dentro da questão da informática existe lá a questão da entrada de dados, o processamento e saída das informações, né, dos dados. E aí se utiliza, né, dos dispositivos de entrada e saída, né, para que isso aconteça, para a gente ter maior comunicação com o computador, né, com a máquina, né? A gente precisa desses dispositivos para a gente poder se comunicar, né? Os dispositivos de entrada e saída, tanto para enviar os dados para o computador como para receber, né? E os programas são os responsáveis por manter, né, por mediar essa comunicação, né? E para também executar algumas operações, né? Então o DOS, né, quando a gente abre o sistema operacional, né, ele costuma ser ativado, né, a partir do disco rígido, ou seja, todos os programas que a gente instala no computador, né, quando a gente chama o programa, a gente dá um clique, a gente vai buscar ele diretamente no disco rígido, né? A gente cria um atalho na área de trabalho e quando a gente clica, né, nesse atalho, esse atalho é um link, né, é um endereçamento do programa, né, onde está instalado, que é lá no HD. Então a mesma coisa funciona com o DOS, né? Ele inicia a partir do disco rígido, né, do HD, né? Até então, quando ele inicia, já aparece lá com o C dois pontos, né? C dois pontos barra, que é a unidade C, a unidade do HD, né? Aparece na tela lá o C dois pontos, né? Então, o chamado de aviso de prontidão, né, seria aquele piscar, né, na tela, né? Seria aquela informação que fica piscando, pedindo, né, esperando com que o usuário, que o programinha ele está pronto para receber, né, os comandos do usuário, né? E daí o nome prompt, né? Ou seja, pronto, né, do inglês, né, prompt. Ele está pronto para receber os comandos e aí executar, né, os programas, as operações diretamente no disco rígido, tá? O que o drive C, né, é considerado, né, o drive principal, né, ocorrente, né,
Ou seja, o prompt já mostra que o C, né, o disco local C, ele é o drive principal, né, o drive inicial do sistema operacional. Né? São feitas aí as leituras e gravações de programas e, e aplicativos. Né? Se nada for especificado, né, o prompt vai ficar piscando, pedindo lá e também não vai fazer nada. Né? O usuário ele pode mudar, né, o drive principal, né, ele pode digitar lá o endereço que ele quer abrir e depois apertar o Enter que ele vai entrar diretamente naquele diretório, né, via prompt de comando. Tá? Tudo que for digitado aí no teclado, né, vai aparecer na tela, né, a voz ou aviso lá no prompt, né, e está recebendo as instruções. Né, e depois disso ele vai poder ser executado. Né. Então o prompt ele fica apenas esperando, né, que a gente comece a manipular, né, o dispositivo de entrada. Né. Nesse caso o mouse e o teclado. Né, fica lá esperando que o usuário realmente comece a injetar os comandos para poder fazer uma determinada operação. Então a gente tem uma imagem que ilustra bem a questão aí do prompt de comando, quando ele está diretamente linkado no HD. Né? Então a gente tem lá o disco local, né? Disco local C, né? Que é o C dois pontos, indicando que ele está direto no HD, esperando que o usuário ele comece a digitar os comandos. Tá? Então é essa telinha que aparece, né, quando o prompt está ativo e está esperando aí os comandos do usuário. Bom, e para a gente começar a injetar os comandos, é interessante que a gente também tenha conhecimento dos arquivos de programas. Né? Então, os programas e aplicativos eles costumam criar aí as extensões padrão dos arquivos para que o usuário ele reconheça, né, qual o aplicativo que deu origem àquele arquivo. Né? Então, quando é um arquivo de texto, logicamente ele vai botar o ponto .txt, né? A gente vai saber que aquilo ali é um arquivo texto, né? Um arquivo que a gente vai manipular, né? Vai criar texto. O ponto .doc, né? É um arquivo que ele é processado, é um processador de texto do Word, né? Ou seja, ele serve para o Windows, é um arquivo criado para abrir no Word. Né? Aí tem o ponto .sys, né? Um arquivo do sistema operacional. Né? Arquivos de sistemas ele vem aí com o ponto .sys, abreviação de system. Né? O ponto .com, né? Que também é um arquivo executável, tá? Que é de comando, tá? O com ali não é de comando, né? Tem aí o ponto .exe, né? Que é do executável, né? Que também é um arquivo, né? Com um programa e afins, um executável. O ponto .back, né? Que é de backup, tá? Arquivo de segurança, né? Quando a gente cria um arquivo .back, a gente está criando um backup daquele arquivo. Um ponto .bat, né, um arquivo de lote, tá? Que também ele pode ser executável também, agora só que diretamente lá via comandos do prompt. É um lote, né, de comandos. O dbf é um arquivo de banco de dados, né, no dbase, tá? E o XML que a gente utiliza aí em planilhas eletrônicas, né? No caso o Excel, né? A gente utiliza aí o XML. Ele cria lá o arquivinho XML para poder abrir, né? Arquivo de planilhas, tá? Bom, e aí a gente vai começar a ver uma lista de comandos, né? Do DOS, com os seus argumentos aí ilustrados aí, né? A ver como é que funciona cada um dos comandos, tá? E ver como é que ele se comporta depois que a gente executa eles, tá? Então a gente tem aí o comando date, né? O comando date é o comando que ele atualiza a data e a hora do sistema operacional, né? Então ele vai aparecer aí com DD, MM e AA, né? Vai aparecer com dia, mês e ano, onde a gente vai ter que digitar, né, a referente data. Usa os separadores como o hífen e a barra e o ponto, né? Que são o padrão, separadores padrão aí do comando, do prompt, tá? Para esse comando date, tá? E quando a gente, né, aperta lá, né, bota lá o comando date, né, o sistema já vai apresentar aí na tela o seguinte formato, né?
ele vai dizer, né, a data atual vai pedir para você digitar uma nova data, né? Se por algum momento, né, seu computador está com a hora e data errada, você pode estar usando esse comando para poder estar atualizando a hora e a data do seu computador via o prompt de comando, né? Então, quando a gente colocar, né, atualizar as datas atuais de acordo com o exemplo, né, que está pedindo dia, mês e ano, separado por hífen, e apertar o Enter, ele automaticamente ele faz essa atualização no sistema, tá? Os comandos aí do prompt, né, referente aí ao tempo. Então, ele tem o time, né, é o comando aí que atualiza a hora do sistema operacional também, né? A gente tem o date que vai atualizar o dia, né, do sistema. Isso aqui, o time também ele tem a mesma finalidade, porém para resolver a questão das horas do sistema operacional. Um vai resolver o dia, né, a data em si, e o outro vai resolver a hora, tá? O time. Então é um comando que vai atualizar a hora do sistema operacional, tá? Então ele é dividido por H, HH, MM, SS, CC, que no caso é centésimo, né? Então a gente vai colocar aí a hora exata no sistema operacional para que o sistema funcione corretamente, né? Então separadores para esse tipo de comando aí são os 2 pontos ou um ponto só, né? Aí, como exemplo, a gente tem aqui, né, o comando time, né? Quando a gente coloca o time lá no prompt, né? E aí ele vai mostrar a hora que está funcionando, está atualizada no momento lá no sistema operacional. Caso a hora estiver errada, a gente pode digitar como segue acima os comandos, né? Ou digitar a hora e a data, ou só a hora no caso, hora, minuto, segundo e centésimo, e aí ele vai corrigir automaticamente, atualizar automaticamente a hora do sistema operacional. E aí a gente tem o comando ver, né? É o comando que mostra a versão do sistema operacional, né? Então a gente tem como exemplo, né? Quando a gente digita lá o comando ver, né, no prompt, né, o comando ele vai alterar, né? Vai mostrar lá a versão, né, do sistema operacional, tá? Então, ó, isso aqui no caso o ver ele vai mostrar a versão, o prompt, né, é o comando que ele vai alterar, né, o aviso de prontidão, né? Ou seja, você pode colocar um nome diferente no seu prompt de comando, né? Então, ó, o exemplo seria a gente colocar lá prompt smart, né? Alterar o aviso de prontidão de prompt smart para smart, ou no caso ele vai pegar de C para smart. Então ele alterou de C para smart e logo abaixo ele vai ficar com o nome que a gente colocou lá, né? Entendeu? Então vai ser assim mais ou menos que vai funcionar essa questão do prompt lá, né? Prompt de comando, tá? Então eu vou abrir aqui o meu, né? Tá aqui no System32. Vamos colocar lá no C. Pronto, CLS para limpar a tela. Ok, bom. Então, no nosso exemplo aqui, né? Eu vou botar aqui, mudar aqui o nomezinho do C para outro qualquer, né? Então, ó, eu vou digitar o comando prompt. Vou colocar aqui o nome que eu quiser. Tá, plenos cursos. Ok? Dá um enter. Ó, beleza, dá um CLS. Pronto. Eu acabei de mudar aqui o meu prompt de comando, né? Ok? É dessa forma que a gente que ele funciona aqui, esse comando aí prompt, tá? Para visualizar o caminho, né, deve-se utilizar o comando prompt com os parâmetros cifrão P, cifrão G. Ele vai mostrar todo o caminho, né, que ele vai percorrer para fazer essa mudança, tá? Comando D a gente já viu, né? É o comando que ele vai listar o diretório, porém o comando D ele recebe também alguns outros argumentos, né, para complementar o nosso comando, né? Então o comando ele vai mostrar uma lista de arquivos, né, uma árvore de diretórios, né? E o comando ele pode conter os argumentos para poder mostrar para a gente, né,
uma listagem diferente. Vamos abrir de novo aqui o meu prompt, né? Para mostrar na prática, né? Como é que a gente vai fazer aí isso daí. Agora eu vou entrar aqui com o prompt sem o administrador, né? Então vamos ver logo aqui o que é que faz, né? Então, ó, o dir com 0/p, né? Ele vai listar o diretório com pausa, né? Usado quando o diretório encontra-se com vários arquivos, né? O /w ele lista o diretório na horizontal. O interrogação ele vai listar com opções, né? As opções de comando dir, né? Então vamos ver aqui na prática, né? Vou botar aqui o dir /interrogação. Então ele vai mostrar aqui os comandos, né? De /interrogação tem aqui os comandos, ou seja, a listagem do que a gente pode estar utilizando com o dir, né? São os argumentos aqui, os atributos e argumentos de cada um argumento desse. Então vou botar aqui, apertar qualquer tecla para continuar, né? Eu vou digitar o dir, deixa eu dar um CLS, limpar a tela. Eu vou dar um dir /w, né? Vamos dar um dir normal. O dir normal ele vai limpar, vai mostrar o que eu tenho aqui no meu usuário Gumetrix, né? Então ele vai mostrar aqui o que tem no usuário, tá? Se eu der aqui, eu dar um CLS, se eu der aqui um comando dir /w, ele vai mostrar, né, todos os conteúdos que tenho, só que de uma forma diferente, né? Então ele vai mostrar aqui o volume todo, né? E vai mostrar de forma diferente aqui as pastas que eu tenho no meu usuário, né? Vamos ver aí o comando com P, né? Vou dar um dir /p. Ele também vai mostrar, né, organizadamente aqui tudo que eu tenho dentro da minha pasta, né? Ok, então comando dir ele lista, né? Dá um CLS, comando dir ele lista aqui os comandos, né? Ou seja, os diretórios que tem dentro da pasta, tá? Então aí foi o exemplo que a gente usou, né? O comando dir /w, né? A gente viu na prática que ele vai fazer exatamente isso daí, está mostrando, né? Ele vai dar o volume, né, de arquivos e vai listar horizontalmente todas as pastas que tem, todos os diretórios que tem dentro do diretório do usuário, né? E aí o mkdir, né, que a gente também usou lá, o mkdir que é um comando que ele vai criar pastas e diretórios dentro do sistema operacional, né? Então o comando ele cria, né, diretórios a partir do diretório corrente, né? Ou seja, o diretório que eu estiver usando no momento, ele vai criar lá uma pasta, né? Uma segunda pasta, né? E aí a gente pode criar uma sintaxe para criar um nome específico, né, para aquela pasta que a gente vai criar usando o comando, entendeu? Tem um exemplo aí do MD, né, professor, ou mkdir /professor /aluno, onde vai criar a pasta professor e depois dentro da pasta professor ele vai criar a pasta alunos, né? Então vamos mais uma vez, né, para o exemplo. Deixa eu apenas passar aqui, não, vou voltar, abrir aqui e vamos dar um dir para ver o que é que tem dentro dessa pastinha, né? Então vamos entrar na pasta desktop, né? Então eu vou dar aqui um cd, deixa eu dar um cls, né? Cd, como a gente já viu, é um comando que a gente vai utilizar para entrar num diretório, né? Vai dar o comando cd e o nome do diretório que a gente quer entrar. Então cd desktop, vou dar um ls, né? Ou cd, ls não é reconhecido, então é cd, né? Ou dir, quer dizer, então cls dir. Pronto, dir, a gente tem aí o que a gente tem, né? Ou seja, o que
a gente tem aí os arquivos que estão aí na área de trabalho. Vou dar o CLS e agora a gente vai usar aí o comando para criar a pasta, né? Então eu vou dar aqui o, vamos criar com MD, né? MD, usar MD professor. Bom, vou dar o comando dir e vamos ver se a gente encontra ali a pasta professor, né? Eu já encontrei aqui, ó, a nossa pastinha professor. Então vamos entrar na pasta professor, né? O comando, ou criar diretamente na pasta professor usando lá, né, o caminho, né? Então se eu botar aqui um cd barra invertida aqui, né? Vamos ver se ele encontra a pasta. Não encontrou. Então dá um cd barra invertida professor. Opa, minha barra invertida saiu errado, hein? Professor, opa, professor, né? E barra alunos. Bom, a gente não vai entrar, a gente não vai usar o CD, né? A gente vai usar o MKD ou MD, né? Vou dar aqui o MD. Pronto, vamos ver se a gente criou. CD professor, quer dizer, dá um ls cd, né? E aí, bom, não estou encontrando aqui a pasta dentro do nosso arquivo. Tá? Aqui tem duas pastas dentro, né, dele. Então vamos dar aqui um cd, vamos ver se a gente encontra alunos, né? Não encontrou. Vamos ver aqui, deixa eu dar um cd. Daqui agora, dentro do cd eu vou dar um mkd. Agora sim, alunos. Agora eu vou dar um dir. Pronto, então agora a gente tem aqui nossa pastinha aqui, alunos, né? Ok? Para sair de um CD dois pontos, né? Eu saio aqui. E se eu quiser excluir essa pasta, né, eu vou dar aqui, deixa eu dar um CLS. Vamos dar um RM, né? RMD e o nome da pasta. No caso é professor. A pasta não está vazia, né? Então dá só o RM, né? Vamos ver se vai funcionar. O comando RM sozinho. Tá dizendo que ainda tem um diretório lá. Tranquilo. Vou entrar lá. Opa, pasta de programação não pode apagar não. Ok, agora sim, RMD. Vamos apagar a primeira pasta. Alunos. Depois de dar CD e depois a gente RM professor DR. Ok. Vamos dar um dir para listar. Note que a gente apagou aqui a pasta professor, né? Tranquilo. Então aqui tem o chd ou cd, né, para a gente poder estar entrando, né, mudar de diretório, tá? A gente viu que o cd ele é usado para a gente poder estar alterando aí o diretório, né, entrando no diretório, saindo do diretório, né? E aí a gente tem o comando main, né, o comando memória, né? A gente tá podendo ver aí a questão da memória do computador, né? Dá o comando main aqui. Ele não reconheceu, né? Deixa eu ver aqui. Deixa então dar um CD. CD dois pontos. Main. O comando main não está sendo reconhecido. Dá um CD dois pontos. CD dois pontos. E agora
Bom, né? No meu Windows não tem o comando main, mas o comando main é utilizado aí para a gente estar vendo aí, né, as informações da memória RAM, né? Ó, então, ó, dá um main, né? Ele vai mostrar aqui as informações do uso da memória, né, do sistema operacional, tá? Então a gente tem aí, né, uma gama aí de alguns comandos que a gente pode estar utilizando no sistema operacional, né? Não todos, né, mas a gente pode estar utilizando aí alguns comandos do sistema operacional para estar manipulando aí, né, algumas funções do sistema, tá? Então a gente tem outros comandos, né, no, que a gente pode estar utilizando, né? A gente viu já o CD, né? A gente viu o MD, que a gente vai criar nova pasta. O comando move, que ele vai poder, a gente vai poder renomear, né, arquivos e pastas, tá? O copy, que ele vai fazer a cópia de arquivos, tá? RD, que vai remover a pasta. RD, né? Tem o erase, que ele deleta arquivos, né? É um comando que é usado para deletar os arquivos. Tem o comando del, que também deleta arquivos, né? Enquanto um apaga o arquivo definitivamente, o outro ele vai deletar o arquivo, né? E tem aí o REM, né, que ele renomeia os arquivos, né? Tem reimagem para foto, né? Tem ali um exemplozinho, ele vai renomear o arquivo, né, de acordo aí com o argumento, né, a sintaxe ali do uso do comando, tá? Bom, e aí a gente tem aí o comando, o copycon, né? Ou seja, a gente vai utilizar aí agora um comando que ele vai é, criar, né, um arquivo de texto simples dentro de um diretório, né, qualquer. Então no exemplo aí, né, a gente vai, né, utiliza, né, entra dentro de um diretório, né, e depois, uma vez dentro desse diretório, a gente vai criar um documento de texto, né, um documento de texto bem simples, tá? Então vamos tentar ver aqui na prática como é que seria, né, isso daí. Vamos ver se meu computador ele deixa eu fazer isso. Eu vou sair aqui, né, dar um exit, vou abrir um outro prompt. Ok, vamos fazer isso aqui, né? Então, para listar, vou dar um dir. Ele lista aqui o que eu tenho aqui, né, dentro da pasta. Vamos entrar aqui na pasta, vamos entrar no diretório de novo, deixa eu ver, no desktop mesmo, tá? CLS, então CD desktop. Lembrando que para eu poder pra ganhar tempo, né, você pode apenas botar aí CD e as três iniciais do diretório que você quer entrar e apertar o tab, né, a tecla tab, que ela completa automaticamente o resto do comando, né, e aí a gente ganha mais tempo na parte de digitação, tá? Então desktop, né, vamos criar aí desktop, vamos criar no desktop mesmo. Então vou dar o comando copy, né, copycon, tá? Então já estou dentro do copycon. Eu acredito que já, né? Opa, deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Beleza, tem um arquivo lá. Vamos dar um CLS copycon texto ponto txt. Agora sim. Então agora a gente está dentro aí do txt, né? Vamos criar aí um arquivo. Olá, alunos, né? Estamos assistindo uma aula sobre comandos do prompt do Windows, né? Do Windows. Espero que vocês
gostem, né? Então dá um PS aqui, né? Ok, então a gente criou aqui nosso arquivinho, né? Com o texto dentro. Será? Vamos dar aqui o Ctrl Z, Enter, ok. Agora deixa eu só vir aqui para tentar achar meu arquivo na área de trabalho, né? Deixa eu ver se ele existe. E aí tá aqui, abriu na outra tela, puxei para cá, tá aqui o meu arquivo que eu acabei de criar pelo prompt. Então acabamos de criar um arquivo, né, dentro né, via o prompt de comando, né? Um arquivo de texto, né? Vamos ver se a gente consegue criar aí um doc, né? Então a gente vai usar aí né, o mesmo comando, e ao invés de colocar aí texto ponto txt, a gente vai botar texto ponto doc, né? Ou docx, né? Vamos lá, né? Então, olá, estamos vendo a criação, né, de arquivos via prompt de comando, ok? E aí, né, vamos dar o Ctrl Z. E para minha surpresa aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu puxar aqui para vocês verem aqui, ó. Ele criou sim dentro da minha na minha área de trabalho um arquivo de texto.doc né, via o prompt de comando, ok? Então ele realmente funciona o comando, funciona tranquilo, tá? Então a gente consegue criar, né, arquivos, né, de texto via o prompt de comando, né? Bem interessante aí esses comandos, tá? Então agora, né, deixa eu só dar um CLS aqui, dar um sair aqui, ok. Agora vamos para o exercício, né? Tem os exercícios aqui, tem um passo a passo aqui. A gente vai ter que criar aqui um exercício referente aí à aula, né, de hoje, né? Os comandos. Porém a gente vai ter que criar aí uma pasta, né, com o nome Plenos. Dentro dessa pasta a gente vai criar um arquivo de texto, né, via prompt. E nesse documento de texto ele vai conter o nome da turma e o curso, né, que o aluno ele faz parte, né? Depois de tudo pronto, aí a gente vai excluir, né, a pasta, né, usando aí o prompt de comando, né? Então vamos aí resolver aí, né, passo a passo aí esse exercício, abrindo aqui o prompt. Vamos aqui entrar na nossa área de trabalho, né? CD10 top, ok, CLS, ok, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo tem que criar uma pasta, né? Então comando para criar a pasta é mkdir nome da pasta, pasta Plenos, ok? Dá CLS e depois a gente vai dar um dir para listar. E aí a gente tem aqui a nossa pastinha criada. CLS de novo e cd Plenos para a gente poder entrar dentro da nossa pasta, ok? Bom, então dentro da pasta, né, a gente tem que criar aí um arquivo, né, de texto via aí o prompt de comando, né? Então vamos lá, né? A gente viu aí que para a gente criar aí um arquivo de texto a gente vai utilizar aí o copycon, né? Copycon, e aí a gente vai colocar o texto, né? Texto ponto txt, né, ou doc, tanto faz, docx, né? Vamos criar um documento de texto.
Beleza. Então a gente já pode editar, né, o nosso texto. Então dentro desse documento aqui de texto, né, que a gente acabou de criar, ele tem que conter o nome, né, a turma, né, e o curso. Então vamos lá, né. Aluno, né, eu vou colocar o nome, sei lá, eu acho que vou me colocar como aluno, né. Aluno Anderson, né? Augusto. Opa. Augusto. Ok. Depois ele tem que ter, vai conter a turma, né? Então, turma, sei lá, tipo, eu não sei de cabeça, eu vou botar, sei lá, SA, TM, sei lá, 4, alguma coisa assim, tá? Só pra brincar aqui, né? E depois ele quer o curso, né? Então o curso, né? Vou colocar o curso. Curso vai ser aí informática, né? Ou seja, introdução, né? Introdução à informática. E ainda vou fazer mais, né? Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Não, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Então, beleza. A gente tem aqui o nome do aluno, né? A gente tem aqui a turma do aluno, o curso que ele está fazendo, introdução à informática, tudo ok, tudo tranquilo. Dá um Ctrl Z, né? Vou dar um Enter. Pronto, arquivo criado, né? Então deixa eu vir aqui no na minha outra área de trabalho, né? Eu tenho aqui uma pasta, deixa eu só minimizar e arrastar essa pasta aqui. Acho que não vai dar. Mas assim, eu tenho uma pasta, né? Plenos, tá? Tem uma pasta aqui. Deixa eu sair aqui, né? E aí, ó, eu tenho aqui a nossa pastinha Plenos, né? O qual a gente criou aqui com o comando do prompt, tá? Então, ó, vou abrir aqui a pasta. Abriu aqui na outra tela, vou arrastar. Então, tem um documento de texto dentro dessa pasta. E clicando nesse texto aqui, ó, clicando no texto, tem, né, o arquivo que a gente criou via aí o prompt de comando, né? Então, tudo aí bonitinho, né? Certinho, né? De acordo com a aula, né? Com o exercício, né? Com o proposto. Então a gente resolveu aqui, elucidou aqui o exercício. Agora falta só uma coisa, né? Falta a gente apagar, deletar tudo que tá aqui, né? Então vamos lá, né? Vamos primeiro ver se a gente consegue aí apagar toda a pasta, né? Eu vou fechar aqui a pasta, deixar ela aqui fechadinha, bonitinha aqui. E agora a gente vai usar aqui o comando para poder estar apagando a pasta. Então a gente tem aqui o RD, né? E o nome da pasta. A pasta é Plenos. O RD não é reconhecido, né? Então a gente vai usar o comando rm, né? rmdir, né? E o nome da pasta. Bom, o sistema ele não encontrou, né, o arquivo, né? Porque a gente já está dentro da pasta Plenos. Não tem como a gente apagar a pasta se a gente está dentro da pasta, né? Então deixa eu sair da pasta. Agora sim, né? Agora tá certo. Vamos dar o RD e o nome da pasta. Ó, a pasta não está vazia, né? Então vamos tentar aí cls. Vamos tentar aí dar o comando rmdir e o nome da pasta para ver se a gente consegue. Pois é, a pasta não está vazia. Então o sistema sempre vem avisando que a pasta contém arquivos, né? Então por questão de segurança, né, a gente tem que abrir a pasta primeiro para depois apagá-la completamente, tá? Dá aqui um dir. Então contém lá os arquivos, né, que a gente criou, né? Então a gente vai ter que apagar o arquivo com o comando aí del, né, ou erase, né? Erase
e o nome do arquivo, né? Texto, tá? Então eu vou dar um D. Bom, o arquivo sumiu, né? O arquivo já não está mais lá. Então vamos dar um CLS. O arquivo não está mais lá. Ok. Vamos agora dar um CD dois pontos. E agora RMD, nome da pasta. Vamos dar um, ó, a pasta já sumiu ali, ó, né? E aí, ó, não tem mais a pasta. Logo a gente consegue aí resolver, a gente resolve a questão aí do nosso exercício, né? Nosso exercício aí a gente consegue resolver. Deixa eu colocar lá, né? A gente seguiu a lista tranquilamente. Opa, passei aqui. Ok, João. Então a gente criou, né, a pastinha, né? Colocou o nome na pasta. Dentro da pasta a gente criou um arquivo de texto, né? Via o prompt de comando e a gente fez lá tudinho certinho. No documento a gente, né, colocou lá o nome, né? A turma, né? E o curso, né? Fez tudo bonitinho pelo prompt mesmo. Depois a gente excluiu a pasta tudo usando o prompt de comando, tá? Então a gente aprendeu aí a como a gente fazer manipulação de arquivos através do prompt de comando, né? Então a gente finaliza aqui, né, nossa aula referente aí aos comandos do prompt. E, né, eu vou falar um pouco sobre o trabalho, né? Então é importante que vocês façam aí um trabalho referente aí a essas duas aulas que a gente teve, né? Então vocês vão falar sobre a questão do sistema operacional, vai listar alguns sistemas operacionais. Até então a gente falou em aulas anteriores sobre esses sistemas operacionais, tá? E vocês podem trazer o impresso, né? Ou de punho, né? Esse pequeno trabalho aí referente a aula de férias, tá? Então vocês podem trazer aí na próxima aula, dia 27, para eu poder avaliar, tá? E vocês vão trazer para mim tudo que eu pedi aí com relação a isso aí, sistema operacional, né? Fala um pouco do Windows, a gente vai falar sobre os comandos do Windows, tá? De acordo com o que a gente viu na aula, né? E vocês vão listar para mim alguns sistemas operacionais conhecidos aí no mercado, tá? Fora o Windows, né? Existem outros tipos de sistemas operacionais. É bom a gente ter o conhecimento desses sistemas operacionais, né? Diversos, né? Os sistemas operacionais para desktop, né? E também tem os tipos de sistemas, né? Que a gente viu que tem lá o sistema distribuído, né? O sistema monotarefas, o multitarefas, o monousuário, o multiusuário, tudo isso a gente já viu, mas é interessante também que vocês consigam, né, colocar aí no documento para a gente poder aí colocar isso no caso no trabalho de vocês, para poder fazer essa avaliação aí, saber como vocês estão inteirados na aula, né, e para poder fazer a avaliação de acordo aí com essas aulas de férias que vocês tiveram, né? Essas férias aí, essa aulinha, né? Uma horinha de aula, né? Pra saber como é que vocês estão andando, tá? Então, a aula de hoje foi essa, né? Falando sobre os comandos, a gente viu os comandos, como a gente vai utilizar os comandos, manipulação de arquivos, né? A gente criou algumas extensões de arquivos utilizando lá o copycon, né? O comando que a gente consegue criar arquivos, tá? E eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Referente aí à questão dos comandos do prompt de comando, né? Do Windows, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar durante a semana, né? Ou até na sala mesmo, lá no dia 27 a aula vai ser normal, então vocês podem falar comigo no sábado, eu vou estar lá, então a gente conversa, a gente troca uma ideia, vê, né? Depois de vocês entregarem logicamente o trabalho de vocês, a gente troca uma ideia referente aí a essa questão aí das aulas, se vocês gostaram, enfim, tá? Então é isso daí, espero que vocês
assistam a aula anterior e essa aula. Essa aula já tem alguma informação sobre o que vocês vão fazer, né? Vocês vão trazer aí pra mim, tá? E é isso daí. Falou. Assistam as aulas e boas férias pra vocês.